Irmãos, o pastor que me antecedeu na palavra, ele fez uma referência bastante interessante a respeito da doutrina ensinada por Jesus. Ela nos fala de muitos deveres e não trata de direitos. Quando nós olhamos a doutrina que existe hoje no mundo, ela é a antítese da doutrina de Cristo, porque justamente ela trata dos direitos das pessoas, mas muito pouco se fala dos deveres. E nós precisamos refletir com profundidade nesses ensinamentos, porque isso faz uma diferença muito grande, tanto para a harmonia e felicidade da sociedade, como de nós mesmos, nas nossas relações. Se nós não compreendermos que Jesus determinou que nós amássemos as pessoas que vivem ao nosso lado, sem cobrar das pessoas coisa alguma por esse amor, nós vamos passar a nossa vida sofrendo e nos enganando. Nós precisamos aprender a cumprir o dever que Deus determinou que nós fizéssemos. Ou seja, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós conseguirmos estabelecer esta regra básica, fundamental, na nossa vida de relação, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos pessoais, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, com toda certeza nós vamos estar andando no caminho da luz. Estamos condenados à felicidade. Eu acredito que todos nós estamos procurando essa tal felicidade. E o caminho não é difícil de ser seguido. Basta a gente entender que a vida, ela é de deveres, ela não é de direitos. Amém? Eu fui hoje almoçar na casa dos meus parentes. Chegando lá, estavam reunidos meus filhos e mais os primos, conversando. Eu gosto sempre de falar da vida porque ela é uma grande escola. E no meio da conversa da família, havia um indivíduo estranho, que era uma televisão falando. Observando bem, ninguém estava acompanhando aquilo. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Estava passando um programa de esporte. E eu parei alguns segundos para ver a cena. Um homem com algumas luvas nas mãos esmurrava uma outra pessoa, um outro homem. E ele deu um soco tão forte, tão explosivo no rosto daquele homem, que o nariz do homem quebrou os dentes e começou a sangrar, e o homem foi caindo assim, desmaiando e desfalecido, enquanto o circo à volta daquele homem pulava de alegria, todo mundo vibrando, enquanto o outro caía com a sua cara arrebentada, perdendo a sua consciência. Irmãos, onde é que nós estamos? Como é que nós podemos deixar entrar na nossa casa um tipo de esporte que eles chamam, aonde um homem agride outro homem? Graças a Deus, até bem pouco tempo, estas lutas estavam afastadas do nosso Brasil, pelo menos dos meios de comunicação. Mas recentemente, a grande rede televisiva do país trouxe de volta
esse triste espetáculo. Como nós vivemos num país democrático, irmãos, e essa tal democracia é tão mal compreendida pelas pessoas porque acham que podem fazer o que quer, que façam como bem entender. Mas nós que somos o povo de Deus, nós precisamos banir da nossa casa estes programas violentos. Eu acho estranho quando nós assistimos na televisão as reportagens que mostram pessoas se agredindo na rua. Já viu isso? No trânsito, o sujeito sai dando supapos uns nos outros. E eles mostram como um aumento de violência, uma reportagem, veja como a violência está aumentando. Ora, e o que será? Como que será? Se o esporte desse povo é de violência, irmãos. Falta ao homem uma racionalidade para compreender as causas da violência que está sendo semeada dentro da sociedade pelo próprio homem. E quais são os interesses que estão por trás desses esportes violentos? O interesse é só financeiro, irmãos. Em qualquer humanidade razoavelmente civilizada, os esportes violentos teriam que ser banidos. Os irmãos concordam comigo? Vamos imaginar que nós fôssemos responsáveis pela organização de uma sociedade. Será que nós permitiríamos um esporte em que um homem agride o outro a ponto de arrebentar com seu rosto e o sujeito cair para o chão enquanto o povo que está assistindo ali, enquanto aquele público, como num circo, ensandecido, está gritando pela vitória do outro que derrubou o homem arrebentado no chão, sangrando? Você acha que isso é uma coisa de gente civilizada, irmãos? Se nós não temos mecanismos para banir esta estupidez da vida social, e se os nossos governantes, que deveriam fazê-lo porque estão lá para evitar que a sociedade vire uma anarquia, se eles também não fazem, nós precisamos mudar de canal. É simples. Já está mais na hora de nós trocarmos o canal da nossa casa para ver outras coisas. Vamos trazer para dentro da nossa casa programas instrutivos, irmãos. Hoje até os desenhos animados estão infectados com essas atitudes violentas. As nossas crianças não devem ser colocadas lá na televisão para ver desenho animado sem que você saiba que tipo de coisa está sendo apresentada. Tem desenhos que não tem nada de infantil. Por trás disso há um espírito. Por trás disso está uma inteligência perversa que deseja destruir a sociedade. Se você ensina uma criança a ser violenta através do desenho animado, o que você acha que ela vai ser quando ela crescer? Você acha que ela vai ser mansinha? Ela não vai ser violenta? Se o teu filho assiste essas tais lutas agressivas, como é que você vai querer que ele não seja agressivo quando ele crescer? Se isso é tratado com normalidade dentro da sociedade. Eu estou chamando os irmãos aqui à conscientização, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos santos, e essa palavra significa ser separado. Sabe o que é ser separado? É ser separado dessa gente comum, dessa gente que vive de qualquer jeito, dessa gente que acha muito bonito o outro se arrebentar lá no chão e sangrar. Nós fomos separados para ser uma nova civilização, irmãos, para sermos a semente de um novo mundo. Por isso nós somos chamados santos. Essa palavra não significa ser puro, não, como pensam alguns. A palavra santo significa ter sido escolhido para um propósito de natureza divina. Deus quer que nós constituamos um corpo de ideias, de costumes, orientado na sua palavra e na palavra de Deus, expressa na pessoa de Cristo. Não vamos lá no Velho Testamento pegar a história antiga, onde o povo de Deus foi guerreiro. Isso faz parte de uma época histórica que já passou. Nós precisamos nos espelhar na pessoa de Jesus. Não existe esse tipo de coisa, irmãos. Nós temos que construir um mundo onde as pessoas se respeitem e não se agridam.
onde as pessoas possam se amar e não se odiar, onde as pessoas aprendam a ser humildes umas diante das outras e não ser guiadas por um espírito de prepotência, como nós vemos nesses esportes, e em outros esportes, então, que existe por aí. Ainda hoje eu conversava com o pastor Joel sobre o que nós estamos vendo hoje no futebol. Os jogadores de futebol, desde que eles saibam jogar bola, eles podem ser qualquer coisa. Pode se prostituir, pode usar droga, pode beber, pode fazer o que quiser, ter 10 mulheres, 20 mulheres, 30 mulheres, pode ter qualquer tipo de relacionamento, não importa, desde que eles saibam jogar bola. Assim são os nossos políticos. Não importa se o homem tem moral, se ele não tem moral, se ele é bom, se ele não é. Se ele souber administrar, que fique lá em cima administrando. O mundo está perdendo o senso, irmãos. Hoje o homem de bem não tem valor nenhum nesse mundo. E não tem mesmo. Por quê? Porque há por trás desse mundo um espírito de destruição. E hoje ele se manifesta como um espírito de imoralidade. Ninguém quer saber mais o que é certo, o que é errado, honesto ou não. Para você fazer um negócio com uma pessoa, você tem que arrumar um contrato, tem que registrar no cartório, arrumar advogado para poder garantir os seus direitos, porque a palavra de ninguém tem valor. Essa é a verdade que nós estamos diante dela. Eu quero chamar a atenção da igreja, irmãos, para a degeneração da sociedade. Não é por causa de igreja, não, é a degeneração da sociedade, porque nós estamos inseridos dentro dela. E isso é um sinal preocupante, quando as trevas começam a ser apresentadas em forma de luz. Quando a mentira começa a se transformar em verdade. Pode ser que eles façam isso, eles têm poder financeiro para fazer o que querem, mas nós vamos preservar a nossa casa, nós vamos preservar a nossa família, nós vamos preservar os nossos filhos. Nós precisamos saber que existe certo e errado, sim, que existe o mal e que existe o bem, que existe o bonito e o feio. O que é feio, o que é bonito é bonito. Isso é fundamentado em quê? Na palavra que nós temos aprendido das Sagradas Escrituras, que é um livro fidedigno, um livro que atravessou milhares de anos, muitos mil anos para chegar até nós. Os fundamentos da vida, os fundamentos da vida moral, da vida espiritual. Certo e errado não é segundo as concepções de filósofos, de pensadores, de estudiosos. Certo e errado para nós que somos o povo de Deus é segundo o pensamento que está na Escritura Sagrada. É o nosso alicerce. É sobre ele que nós vamos manter viva a nossa casa. Quem não entender isso, vai ser arrastado com as multidões. E haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, já que a conversa está meio apocalíptica, eu quero que os irmãos vá no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, por favor. Primeiro Evangelho, capítulo 24. Aqui está o sermão profético de Jesus, também chamado de sermão escatológico. Escatologia é a ciência que estuda as profecias relacionadas com o fim do mundo. Muitas pessoas acreditam que o mundo vai acabar. Isso não é verdade. Nas Escrituras Sagradas não existe nenhuma orientação, nenhuma revelação ou ensinamento que diz que o mundo vai acabar. O que nós encontramos são instruções para o povo de Deus, dizendo que o mundo vai sofrer uma crise profunda. E que antes desta crise acontecer, haveria muitos sinais na vida da sociedade. Haveria coisas estranhas. Não vamos interpretar o capítulo 24, porque temos que abordar profecias, não vamos fazer isso hoje. Mas Jesus, aqui a partir do versículo 32 do capítulo 24,
Ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola. Aprendei. O que quer o Senhor nos ensinar? Olha, vamos deixar de lado essa concepção de que o pastor vai dizer para você o que é, o que você tem que fazer. O que o pastor vai resolver o seu problema. Preste bem atenção. Jesus era chamado mestre porque ensinava os seus discípulos uma doutrina a respeito da verdade de Deus. Não verdade de igreja. Aprendei. Quer dizer o quê? Existe uma verdade que não é do mundo, que a ciência desconhece, uma realidade a qual o Senhor deseja nos ensinar. É importante eu saber dessas coisas porque isso tem a ver com o meu futuro, com a minha vida, com a minha felicidade. Aqui na terra, com a felicidade dos meus filhos, da minha família, que eu vou deixar aqui, e depois com a felicidade da minha alma, com o estado da minha alma, depois desse mundo. Então, é isso mesmo, pastor, que o senhor está falando? É isso mesmo que está na Escritura Sagrada. Em todos os tempos, o povo de Deus se reunia para aprender com os mais velhos. E através dos mais velhos, o Espírito Santo de Deus inspirava aqueles homens a ensinar a verdade que o povo precisava saber. Nós estamos reunidos aqui para tomar ciência de uma verdade que o mundo desconhece, de uma realidade que a ciência não sabe onde está. Que os homens do mundo, os donos do poder, não se importam com ela. Porque esta mesma realidade chama esses homens à responsabilidade. Aquela doutrina, chamada luz do mundo, ela diz que esses homens vivem em pecado, que eles fazem coisas erradas e que eles vão ser responsabilizados por essas loucuras que fazem. Os que roubam, os que mentem para o povo, os que exploram os mais pobres, os que se prostituem, os que vivem na mentira, eles todos serão responsabilizados pelos seus atos. Mas eles não querem ouvir esta verdade, porque se sentem na liberdade de fazer o que bem entendem das suas vidas. Que façam. Eles são livres. Eles têm todo o direito de fazer, mas eles vão ser cobrados por cada coisa que eles fazem. Porque o Senhor Deus, não é o Deus de igreja não, é o Criador que eu estou falando. O Senhor Deus, Ele sabe tudo o que nós fazemos. Todas as coisas que nós fizemos hoje, que fizemos em outro tempo. E sabe das decisões que nós estamos tomando. Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Olha, eu quero aprender com Deus. Isso é fundamental. E ao contrário do que você está pensando, o pastor vai me ensinar uma doutrina. Não, não vou ensinar você. Preste atenção. Se você quer aprender com Deus, começa hoje aqui a sua primeira lição. O Espírito vai começar a trabalhar com você. Ele vai falar para a sua inteligência. Você não precisa de pastor para aprender, não. Você precisa só que a palavra seja pregada para você. O resto o Espírito Santo vai fazer contigo. Vai conversar com a tua alma. Vai conscientizar você de realidades eternas. E não de ensinamentos que vão desaparecer amanhã, depois. Irmãos, essa é a doutrina que Deus nos revelou através do Mestre e Senhor Jesus Cristo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele usa aqui uma imagem bastante comum e que nós mesmos já sabemos. Quando os ramos das figueiras se tornam tenros e brotam as primeiras folhas, sabeis que está próximo o verão. Não sei se vocês prestaram atenção, se andaram por aí, já viram que as árvores estão secas, porque nós estamos terminando o inverno. Amém? Os irmãos viram isso? Prestaram atenção? Quando a gente passa perto das seringueiras, elas estão secas, parece que morreram. Mas se nós prestarmos atenção, já na parte de cima da seringueira e já algumas árvores já mostram um brotinho verde começando a aparecer. Os irmãos perceberam isso? Quando estão aparecendo as primeiras folhas verdes clarinhas nas plantas, nas árvores que parecem secas por causa do inverno, é que já está se aproximando o verão. Jesus está dizendo isso aqui.
Ele está dizendo assim: olha, quando vocês virem acontecer determinados sinais, é porque está chegando o tempo das grandes mudanças no mundo. E quais sinais são esses? Aqui dentro desse discurso, ele fala de muitas coisas. Ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, de revoltas, ele fala de pestilências, ele fala de grandes terremotos e maremotos, e coisas estranhas que se passam, que as pessoas não conseguem compreender bem. Ele diz: quando estas coisas estiverem acontecendo, está começando a chegar o tempo. Assim como quando vocês veem as folhinhas tenras aparecendo nas figueiras, é porque está chegando o verão. Certa feita perguntaram para ele: Senhor, quando será o fim do mundo? Ele disse: nem eu sei, só meu Pai. Ninguém sabe, nem os anjos, e nem eu que sou o filho sei, mas somente o Pai. No entanto, quando vocês virem acontecer coisas loucas no mundo, imagina, irmãos, coisas loucas no mundo, é porque está chegando o tempo. Imagina uma coisa: eu estou diante de uma televisão, o sujeito arrebenta a cara do outro, o sujeito sangra, cai lá tonto como um homem que está morrendo. Eu estou indiferente àquela cena. Entendeu, irmãos? Olhando ali, indiferente àquela cena. Irmãos, isso é uma coisa estranha que está acontecendo, concorda comigo? Era para eu ficar horrorizado com aquilo, mas não é possível. Olha o que ele está fazendo com o homem está sangrando. Como pode um homem de Deus, como pode alguém em sã consciência ter prazer em ver o sujeito esmurrar o outro? Sinceramente, irmãos, essas são coisas estranhas que estão acontecendo e que a gente nem sempre percebe, mas que mostra que a sociedade está gravemente enferma e que ela, como um organismo que está doente e não toma remédio, ela vai morrer. Não é isso que se passa quando nós ficamos infectados por um micróbio desses que destrói o corpo? Se a gente não tomar antibiótico, o que acontece, irmãos? O corpo morre. Ele vai cambaleando, vai, daí a pouquinho a morte chega. Assim está a nossa sociedade, indiferente ao sofrimento das pessoas. O nosso coração está se tornando um coração como pedra, nosso coração está esfriando. Jesus disse nesse discurso: o amor de muitos esfriará. Indiferença pela desgraça do outro, pelo sofrimento do outro. Esse é o mal, irmãos, que afeta hoje essa nossa humanidade em todos os lugares do mundo. As guerras que estão acontecendo no mundo, as revoluções, as pessoas que estão ficando abandonadas, as famílias que são destruídas diariamente, agressões de toda a natureza, de toda a ordem que vocês podem imaginar. Tudo isso está acontecendo porque o mundo está morrendo por falta de amor. As pessoas estão esfriando os seus corações e elas não percebem isso. Nós somos o povo de Deus. Nós não podemos ser como eles, irmãos. Nós temos que abominar o mal. O rei Davi dizia: eu quero odiar aqueles que fazem o mal. Não para ter ódio, querer destruir, mas eu quero me apartar deles. De maneira alguma eu admito ter um relacionamento com alguém que gosta do mal. Nós somos o povo de Deus. Uma geração que foi escolhida para ter uma outra consciência, uma outra visão da vida, irmãos. Para construir esse mundo que eles sonham. Eles sonham, mas não vão dar conta de construir. Sabe por quê? Que eles não vão dar conta? Porque eles querem construir o mundo em cima da matéria. Eles acham que o problema do mundo é a divisão de riquezas. Eles acham que esse é o problema do mundo. Não é não. Não é não, irmãos. O problema do mundo é a falta de conhecimento da verdade. O homem não sabe que ele é eterno. Ele acha que nasce, cresce e morre, por isso ele quer gozar. E para ser feliz ele faz qualquer bobagem. Não sabe da verdade, não sabe que ele já existia, não sabe que ele vai continuar existindo, não sabe que ele vai ter que dar conta das bobagens que ele faz. Se ele soubesse, ele viveria diferente. Mas nós somos o povo de Deus. A nós foi revelada a verdade de Deus. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas, muito menos admitir dentro da nossa casa que o mal se instale ali. Olha, preste bem atenção nessas coisas que a televisão vai oferecer para você. Eu não falo para você jogar fora não, a televisão. Tem uns crentes radicais aí que pegam a televisão e jogam no mato. Às vezes nos meus momentos de insanidade, né, que às vezes eu fico meio insano, eu tenho vontade de jogar mesmo. Porque
são coisas tristes que nós estamos vendo na televisão. Mas não faz isso não. O homem precisa aprender a discernir o bem do mal. Na sua televisão, separe o que é o bem e o mal. Os canais que apresentam o mal na tua casa, desligue. Vamos acabar com a audiência deles. Eles vivem de audiência, o povo de Deus não pode ficar acomodado com o mal. Ah, é assim mesmo, é assim coisa nenhuma. Ah, o mundo hoje está assim, está coisa nenhuma, o mundo está num buraco sem fim. Não vou deixar trazer para dentro da minha casa esse buraco. Questione, fale, converse. Nós somos o sal que salga. Jesus dizia, vós sois o sal da terra. Olha só, o que é lindo de Jesus. Ele fala das árvores. Ele fala de exemplos comuns, para que o povo dele possa entender a verdade. Vós sois sal. Se o sal não salga, para que serve o sal? Quando você tem um sal lá na tua casa que você comprou, você percebe que ele é um sal insípido. Sabe aquele sal insípido? Você põe na boca e não salga. Você faz o que com sal? Que não salga. O que faz? Joga fora. Nós somos o povo de Deus. Vós sois o sal da terra. Se você não servir para salgar, nós vamos ser jogados fora, gente. Vamos ser jogados fora. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Versículo 32. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecendo, sabei que está próximo o reino de Deus. Está às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Isso é a ordem de Deus, é do Criador. Ele disse, vai acontecer. Ninguém pode mudar. Daquele dia e hora ninguém sabe. Olha aí. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa história de Noé é uma história lendária. É uma história que está no Gênesis da Bíblia. É evidente que é uma história que pretende nos ensinar alguma coisa. Assim também é o livro de Jó. Ninguém sabe direito quem foi esse tal de Jó, mas a história nos ensina verdades maravilhosas. Essa história de Noé quer nos falar de um mundo corrompido, onde as pessoas não estavam nem aí. Comiam, bebiam. Olha o que diz a palavra aí, naquele dia, olha só. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Noé ia lá e falava assim, ó, Deus avisou que vai vir um dilúvio em cima disso aqui. Ninguém acreditou. Ah, esse Noé aí é um doido. Aí o Senhor disse, ó, pega aí os seus animais, faz um barco aí, porque vai vir água, hein? Algumas pessoas acham que a inundação foi no mundo inteiro. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é uma história que pretende ensinar para a gente algumas realidades. Eu quero chamar a atenção da igreja, irmãos. Isso aqui foi escrito por Moisés. A história é uma história antiga. Existem essa mesma lenda em outros povos, na história de outros povos. Ela está aqui para nos ensinar que os avisos de Deus são dados para o povo. Quem não escutar vai morrer. O que o povo faz hoje? O povo bebe, o povo come, o povo casa, o povo dá em casamento, o povo compra gado, o povo gasta, o povo vive disso hoje, irmãos. Os profetas de Deus, os homens de Deus, estão dizendo, olha, esse mundo vai acabar. Ninguém se importa. Eles fazem como faziam com Noé. Esse velho aí deve ser doido. O que aconteceu? Veio uma tempestade, um dilúvio, e morreu gente demais. Demais.
Não perceberam, versículo 39, até que veio a inundação e levou a todos. Olha ele comparando aqui, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai separar. Estando dois no campo, será levado um, deixado outro. Olha a separação. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vai separar mesmo. Você quer que a sua casa seja preservada? Lute por ela. A sua mulher é crente? Junto com ela, preserve a sua casa. Na fé, nos bons costumes, nos bons conselhos, afastando a sua casa da perdição, dos homens maus, de pessoas mentirosas, de pessoas violentas, de pessoas que gostam das coisas desse mundo. Afasta a sua casa. Porque vai separar. É radical. Vigiai, versículo 42. Já vamos concluir. Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Considerai o seguinte, versículo 43. Se o pai de família, o chefe da casa, soubesse a que hora que o ladrão vem, ele vigiaria, não deixaria o ladrão entrar na tua casa. O ladrão ligasse para você e dissesse, ô João, hoje, meia-noite, eu vou entrar na sua casa, vou roubar a tua casa. O que você faria? Trancaria todas as portas, ligaria o 90, né? Aqui o pessoal do 90 vem rápido. Aí vem rápido, fica lá perto da tua casa, o ladrão não rouba. Mas o que acontece? Jesus diz, o ladrão não avisa quando ele vem. Quando menos você está esperando, ele vem roubar a sua casa. Ele diz assim, também será a época da grande transformação, a vinda do Filho do Homem. Essa questão da vinda de Jesus, uns acham que ele vem pessoalmente, outros acham que é um sinal no céu. Isso não se vai discutir, é um outro tema. Mas quando nós falamos da volta de Cristo, nós falamos do fim dessa velha humanidade com os seus vícios, com os seus pecados. Diga-se de passagem, pior do que o de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra hoje passariam vergonha perante esse mundão que está aí fora, gente. Vergonha. Parece que a corrupção atingiu um requinte. Está por toda parte, irmãos. Onde mexe o negócio é podre. Estamos vendo aí hoje na parte governamental, é uma vergonha para o país. Isso sempre foi assim. Agora descobriram. Uma coisa triste. Mas nós temos um Deus. Nós não cremos no homem, nem nos políticos e nem na justiça do mundo. Nós cremos na justiça de Deus. Ele fará justiça a essa humanidade sofredora. Considerai, pois, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também. Quer dizer, vamos ficar cuidadosos, nós não sabemos a hora que a coisa vai zangar. E pode zangar rapidinho. As coisas desse mundo, tudo é um fiozinho só, viu, gente? Parte financeira, negócio de petróleo no mundo. Se tiver uma desordem no Oriente Médio lá, parar de vir combustível para cá, 60% do petróleo consumido no mundo vem do Oriente Médio. Se tiver uma guerra lá, adeus economia. A sociedade vira uma anarquia do dia para a noite. Hoje, que esse pessoal que está acostumado a gozar, comprar, desfrutar, consumir, vai ter problema rapidinho. Então as coisas podem mudar muito assim, no estalar de dedos. O mundo pode ser mudado radicalmente. Nós que somos o povo de Deus, temos que estar preparados para qualquer batalha. Por isso estáis vós apercebidos também, cuidadosos, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Aí ele, para concluir o discurso, ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente
que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu templo? Quem são as pessoas que o Senhor escolheu para dar sustento aos que estiverem sofrendo? Bem-aventurado é aquele servo e aquela serva que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Qual é o alimento que nós damos para as pessoas? O alimento do amor, não é? A palavra conciliadora, a palavra de paz, a palavra da não violência, da honestidade, dos valores que nós recebemos dos antigos, que foram antes de nós, irmãos, que tinham fé. Jesus quer chegar e ver a gente trabalhando para o reino, não é para a igreja. Eu já disse isso, a nova humanidade não vai ter igreja. Ela mesma vai ser um grande templo. Porque todo homem terá consciência da verdade de Deus. Jesus não quer que você trabalhe para a igreja, não. Nós vamos trabalhar para o reino, para a nova humanidade. Eu quero participar. Algum movimento político? Não. Vamos fazer uma revolução com armas? Não. Vamos explodir lá o governo? Não, nada disso. O nosso Senhor é um Senhor do amor. Jesus Cristo é da paz. Nada de violência. Irmãos, o mal morre por si mesmo. Eles plantaram uma erva daninha e ela está dando frutos agora. E eles não sabem como fazer para se livrar desse fruto amargo que eles mesmos plantaram. Nós não precisamos fazer nada a não ser amparar as pessoas que estão perdidas. Jesus quer chegar e ver a gente trabalhando pelo reino. Pelo reino, não é por nós. Trabalhando pelo reino, nós estamos trabalhando por nós. Preste atenção. Deveres, não direitos. Direitos não servem. Deveres é coisa boa. Vamos fazer a nossa obrigação. Ele diz assim: em verdade eu vou colocar todos os bens sobre esses meus servos. Olha o que está escrito no versículo 47. Mas, versículo 48. Se aquele meu servo for mau, se ele tiver maldade no seu coração, e disser assim: o Senhor não vai chegar agora não, e começar a espancar os conservos dele, olha o outro dando sopapo no irmão lá, olha só, a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e vai separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Isso é que é palavra. Eu não sei vocês, mas eu estou tremendo. Irmãos, Jesus disse isso. Ele é a verdade de Deus manifesta aos homens. Vamos ser cuidadosos, a partir de agora, para trabalharmos juntos pelo reino que vai ser estabelecido. Uma nova humanidade, sem dores, sem fome, sem sofrimento para ninguém. Adeus guerras, radicalismos, todas essas coisas vão ser extirpadas, excluídas da face da terra. Que nós sejamos uma boa semente. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado